Nós estivemos ontem na Igreja Matriz e ouvimos, eu não pude ouvir toda a parte da palavra, mas quem estava ali presenciou uma boa exposição do texto da lição pelo nosso pastor presidente. E eu creio que muitos aqui não estavam lá, e vamos aproveitar essa lição que é de suma importância e vamos, nestes minutos que nos restam, falar sobre ela. Abra sua Bíblia no Lucas, Evangelho de Lucas, o Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo número 9. Na nossa revista, eu sei que os irmãos não trouxeram, que eu também avisei também, né? Mas ela traz como versículos, versículo 38 a 42 e 46 a 50. Vamos ler esses versículos. Lucas 9, 38 a 42, 46 a 50. Lucas 9, 38 a 42, 46 a 50. Vamos lá? Diz-nos assim: E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. E eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinham chegando, o demônio o derribou e convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito e curou o menino e o entregou a seu pai. Amém. Versículo 46 agora. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Por que não te segue conosco? E lhe proibimos porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Curva sua cabeça, por favor, e vamos falar com Deus. Pai, estamos diante da tua palavra mais uma vez. Ela tem a nossa bússola, ela é a nossa bússola, ela que nos orienta, ela que nos instrui, que nos corrige, que nos admoesta, que nos faz sermos teus discípulos, teus seguidores. Ó Deus querido, nos ajuda, Pai, a entender, a compreender e a transmitir, a receber esta palavra. Assim nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. Gostaria de apresentar aos irmãos o Henrique. Henrique, não é isso, irmão? O irmão Henrique é filho da irmã Diva, está nos visitando aqui nesta noite. Querem receber como usa fazer os santos? Vamos dizer todos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vosso sempre, não demora. Sinta-se bem. Amém. Uma recepção dessa, eu vinha de novo, né? Que você possa vir outras vezes, meu querido. Meus irmãos, nós vamos nessa noite lembrar aqui a respeito desse assunto tão importante, que na nossa revista Escola Dominical tem como título As Limitações
dos discípulos. Nós estamos aprendendo nesse trimestre sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas, o Evangelho escrito de forma minuciosa, o Evangelho que Lucas escreveu, e ele diz no seu primeiro capítulo que ele disse que muitas pessoas falavam a respeito do que Jesus Cristo fez aqui na terra, e ele resolveu pegar os assuntos e colocar em ordem os assuntos acerca da vinda de Jesus. Então, o que Lucas faz é um trabalho esmerado, um trabalho bonito até. Ele não vai juntando os fatos de forma desordenada, mas ele vai procurar, principalmente nos seus primeiros capítulos, dar datas, momentos, quem era o líder naquela época, quando aconteceu, de modo que ele dá um embasamento firme àquilo que ele transmitiu para nós. E o que nós estamos vendo nesse trimestre é que esse evangelho é um evangelho que tem alguns focos, Foco nas mulheres, foco nas pessoas menosprezadas, e também há um foco importante que é na formação dos seus discípulos, os discípulos de Jesus. Lucas 9, Lucas 10, se você observar aí, Lucas 9, a missão dos 12, Lucas 10, a missão dos 70. Então, praticamente no meio do Evangelho, temos 2 capítulos que falam do treinamento que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus discípulos. Então, ele ensinou, ele curou, ele pregou, mas ele também formou um grupo seleto de discípulos para o seguir e dar continuidade à sua obra. Porém, esses discípulos eram homens como nós, fracos como nós. Claro que cada um tinha a sua característica, cada um tinha a sua formação, alguns vieram de uma mesma profissão, como os pescadores lá da Galileia, mas houve quem veio da alfândega, houve quem teve uma formação familiar estruturada, outros não. E o Senhor reuniu-os a estes 12 para serem os seus discípulos e, consequentemente, os seus apóstolos. O discípulo é o aprendiz, o apóstolo é aquele que é enviado com a mesma autoridade de. Por isso que o apóstolo, ele é considerado também o missionário. Os discípulos foram comissionados. Quando eles receberam aquela ordem, ide por todo o mundo, eles estavam ali recebendo uma comissão, estavam sendo comissionados para irem e pregar o evangelho. De discípulos, ou seja, de aprendizes, se tornaram apóstolos. E neste aprendizado, o Senhor Jesus, ele não deixou de advertir, de admoestar, de corrigir. Nós lembramos aqui esses dias que Pedro, certa vez ele disse, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo falou assim, Simão Pedro, não te revelou a carne ou o sangue, mas sim meu Pai. Alguém podia falar assim, Pedro é o cara, Aí daqui a pouco, versículos à frente, Jesus fala assim, olha, o Filho do Homem há de ser entregue, ser morto. Não deixaremos que isso aconteça contigo. Qual foi a palavra de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Meu Deus. Rapaz, ainda agora mesmo estava falando bem, Estava colocando Jesus lá em cima. Mas aí vacilou, Errou. E Jesus não deixou de repreender aquele que estava estimulando aquilo, ou instigando aquilo. E é importante, irmãos, como a gente aprende com a Bíblia, Às vezes nós queremos repreender a pessoa, mas nós precisamos, calados ou em reverência, repreender quem está por detrás dela.
quem está incitando aquela pessoa, quem está motivando aquela pessoa, que é o inimigo de nossas almas. Então, às vezes, a gente repreende Satanás olhando para as pessoas, mas nós temos que ter prudência, porque é ele, né, que fez um pedido a Jesus que mostra a sua ousadia, irmão. Sabe o que Satanás pediu a Jesus a respeito de Pedro? Vocês lembram? Lembram? O que Satanás pediu? Olha, Jesus falando com Pedro: Pedro, você sabe o que Satanás pediu? Pediu para pegar você assim, ó, e se andar contigo. Abusado, né? Quer dizer, o inimigo de nossas almas, ele quer fazer isso conosco, ele quer brincar conosco, né? Eu lembro logo daquela canção que vem lá da África, né? Que a gente canta às vezes, não sabe de onde vem esse negócio, ciranda, cirandinha, né? Vamos todos cirandar. Então, esse negócio de brincar, de cirandar, de rodar, de jogar a pessoa para um lado e para o outro, brincar, isso é coisa de Satanás. Deus é um Deus que tem propósito em nossas vidas, Ele não brinca conosco. Pelo contrário, Ele coloca-nos na sua mão, e nas suas mãos nós fazemos proezas para a glória dEle. Amém, irmãos? Então, a nossa revista, resumidamente, apresenta aqui pelo menos quatro grandes lições na vida dos discípulos, relatado aqui nestes versículos. Se Elias puder ajudar aí com os irmãos no texto, começa na introdução mostrando algumas coisinhas, né, assim, bem claras. Os discípulos de Cristo demonstraram em certos momentos da vida exclusivismo, egoísmo, imaturidade, bairrismo, etc. Então, esses ismos, exclusivismo, somente nós somos os discípulos, os outros não podem fazer o que nós fazemos. O egoísmo, naquele pedido dos filhos de Zebedeu, que não é um pedido egoísta, né? Eu quero assentar um ao lado, outro lado, né? Segundo a Bíblia, tem dois textos. Um fala que eles pediram e outro fala que eles pediram a intercessão da mãe deles. Ele colocou a mãe deles no fogo, né? Mamãe, pede lá. E a mãe foi e pediu para que o Senhor Jesus os colocasse, uma à direita, outra à esquerda. Que pedido egoísta, né, irmão? A imaturidade é qualidade daquela pessoa que é incauto, ainda nécio, desconhecedor das coisas de Deus, não é? Senhor, não é? Vamos rogar fogo do céu. Mas espera aí, não é assim não. Nós não podemos usar o poder, a autoridade que Deus tem nos dado para destruir, para causar males, e sim para abençoar. Eu estava lendo esse texto hoje e estava vendo uma coisa muito bonita aqui num subsídio, que o evangelho que o Senhor Jesus Cristo trouxe, o cristianismo, a pessoa de Jesus, ele é diferente de todas as religiões e ideias que havia naquela época, porque a principal virtude do evangelho é a misericórdia, o perdão. Nenhum sábio daquela época, grego, qualquer que fosse, tinha uma mensagem tão bonita como a de Jesus, e até passível de questionamento, quando Jesus fala assim: amai os vossos inimigos. Porque se vocês amar apenas quem vos ama, que diferença faz? Ninguém tinha trazido uma palavra dessa até então. Então Jesus traz uma mensagem que, por muitas vezes, os discípulos se confundem, erram, mostram imaturidade, porque realmente o ensino de Jesus foi e é um ensino revolucionário.
é para mudar a cabeça das pessoas, é para mudar o pensamento das pessoas. Não é uma coisa de que você vai lá e vou entrar para a igreja e vou assistir os cultos, não. É ser transformado pelo Evangelho. É preciso renunciar até a sua própria vida. Tem que negar a si mesmo. Então não é esse negócio aqui, não é religião. Isso aqui é mudança de vida mesmo. Religiosidade, você guarda alguns preceitos, lê algumas coisas, participa de algumas reuniões, toma lá aquela comunhão e vai embora para a rua, faz o que quiser da vida. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele veio trazer para nós o Evangelho, e ele diz que se nós não negarmos a nós mesmos, não tomar a nossa cruz, não seguir a ele, nem adianta. Diz o texto, não pode nem ser meu discípulo. Ou seja, você não entra nem na escola. Se você não souber, ou não quiser, aliás, se você não quiser negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, você não tem a sua matrícula na escola de Jesus. Então você nem entrou ainda. Então quantas pessoas, e os discípulos aprenderam isso, parece discípulo, irmão, mas não é. É apenas um religioso que está na igreja tentando ver se faz a vida dele ser melhor, mas sem transformação. Muito bem. Eles erraram. Eu vou tirar esse paletó que eu comecei a falar, a pessoa ficar quente. Bom, eles erraram quando esperavam que acertassem. Obrigado. Jesus censurou tais comportamentos e corrigiu o grupo, mas não abandonou o discípulo. Ou seja, Jesus trabalhou aqueles discípulos. E aí, irmãos, é uma grande lição para nós. Nós hoje precisamos aprender isso. Jesus não descartou nenhum deles. Foi ele quem os escolheu. E à medida que eles iam errando ou tropeçando, alguma coisa que era fora do que ele esperava, ele os corrigia, os admoestava. Bom, primeira coisa que a gente aprende, o item número 1, é lidando com a dúvida. Dá um pulo aí. Lidando com a dúvida. O que aconteceu? Estava lá alguns discípulos tentando expulsar um demônio. Se você ler aí o texto sagrado, existe um contexto, né? Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante, fala de Pedro, Tiago e João, que estavam no Monte da Transfiguração. Enquanto isso, os discípulos que ficaram abaixo do monte estavam enfrentando uma peleja espiritual e não estavam conseguindo dar conta do negócio. Né? E aqui o texto sagrado fala assim, e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão, clamando, dizendo, mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. E eis que um espírito o toma. Esse menino estava endemoniado. Ora, o que aconteceu aqui? O Senhor Jesus não economizou, falou assim, geração incrédula. Veja que interessante, irmãos. É importante nós estarmos atentos ao que o Senhor Jesus Cristo ensina aqui. O que faltava neles era a fé. O que faltava a ele era a confiança que o Senhor que os guiava, o Senhor Jesus, tinha toda a autoridade. Veja que, se nós observarmos nas comissões, quando o Senhor Jesus Cristo ordenou que eles fossem, eles não voltaram alegres? Senhor, em teu nome, os demônios saíam. E agora olha eles aqui agora, né, perdidos, desorientados diante de uma situação que era questão de fé. A lição diz o seguinte: a timidez mostrada durante a travessia do mar e a falta de autoridade para expelir o demônio do garoto eram frutos de vida devocional
Pobre. Diz aí os irmãos, o que é uma vida devocional pobre? Boa, né? Vida devocional pobre. O que nós precisamos para expulsar um demônio, irmãos? Autoridade. Mas como obtemos essa autoridade? Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. O problema não é chegar assim, sai demônio! Não, o problema é o que vem antes. Aí que Jesus fala, olha, esta caixa de demônio só sai o quê? Com jejum e oração. Eu acho que é em Mateus, não é isso? Quando eles perguntaram por que não conseguimos expulsar, veja se você encontra aí, por favor. Aqui em Lucas eu não encontrei. Pode ser que esteja perdido aqui. Mateus 17, versículo de número 21. Mateus 17. Aliás, olha só, vamos ouvir a explicação direitinho? Mateus 17, 19 a 21. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, mestre, fala aí para a gente o que aconteceu, né? Disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, dizendo a este monte, passa daqui para colar, e há de ser que nada vos será impossível. Deixa eu ler mais devagar. Por causa da vossa pequena fé. Porque, em verdade, vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de ser, e nada vos será impossível. Mas, esta casta de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. O que a oração e o jejum nos dá? Autoridade. E na hora que você tem autoridade, você usa a fé. Agora, irmão, se você não ora, se você não jejua, se você não tem uma vida devocional forte, você fica até com medo do demônio te pegar também. Eu já vi crente saindo correndo, porque não tem uma vida devocional, de oração, de meditação, de convicção, de certeza de que na hora que ele for confrontado contra o inimigo, ele pode dizer assim, não, sai em nome de Jesus. Então faltou-lhes fé. Aí aqui o nosso texto diz assim, pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, e até um corinho que diz assim, né? O crente que ora muito tem muito poder, o crente que ora pouco tem pouco poder, e o crente que não ora, é isso, irmão. Não tem mesmo. Não adianta. Não vai vir na hora. Não vai descer do céu naquele momento. Tem que ter reserva. Tem que estar preparado. Não é? Então a gente olha e vê muitas pessoas enfraquecidas. Eu lamento, irmãos, lamento pela igreja no Brasil hoje. Lamento. Porque são crentes empobrecidos, igrejas lotadas, mas só gente atrás de vitória, atrás de bênção, atrás de conquista, atrás de milagre, fracos, igrejas que não tem mais culto de doutrina, não tem mais escola dominical, que não tem uma estrutura na palavra, nem na oração, rebanhos fracos, fácil são tragados pelo lobo. E aí, Jesus tem que dar esta lição para nós. Então, a palavra de Deus, aí vem um texto o seguinte, a palavra de Deus e a fé. Se
A falta de oração traz incredulidade, por outro lado, a falta do conhecimento da palavra produz o quê? Efeito semelhante, irmão. É isso que mostra a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos estavam no caminho de Emaús conversando com Jesus, né? E Jesus estava escrito, mas não convinha que isso acontecesse assim. Olha só, irmãos, conversando com o mestre, diz até um hino aí, né? E a Bíblia também fala que só na hora do partir do pão que eles reconheceram que estavam conversando com Jesus. Então, falta do conhecimento. O mestre reprovou a incredulidade dos discípulos e os chamou de néscio, isto é, desprovido de conhecimento ou de discernimento. Está lá em Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, 25. Ele lhes disse, ó néscios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Que repreensão, né, irmão? Vocês não sabiam, não estava escrito. Aí versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Aí diz aqui o versículo 30, Lucas 24, 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Aleluia. Agora, depois que Jesus conversa com eles que vai embora, aí chegam à conclusão. No versículo 32, disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ou seja, estavam sentindo algo maravilhoso dentro deles, mas não conseguiam reconhecer pelas Escrituras ou pela palavra que aquele ali era o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, precisamos conhecer a Deus e a sua palavra. Para isso precisamos ler, meditar, estudar, guardar textos sagrados, voltar às práticas da leitura. Se nós perdemos, continuar lendo a Bíblia, meditando, mastigando a palavra, para podermos transmitir, ensinar aos outros e fortalecer também a nossa própria fé, não é verdade? Então, que o Senhor Jesus nos encha os nossos corações, ou enche os nossos corações de fé, para que possamos viver e pregar a sua palavra. Por isso que nós não queremos ser melhor do que ninguém aqui em Alacomba, mas nós prezamos pela pregação da palavra, porque a palavra ilumina e fortalece o crente. Muito bem, outro erro interessante que a nossa lição fala é o erro da primazia e exclusivismo, é o item número 2. O que é a primazia? A primazia da palavra primaz é querer sempre estar em primeiro lugar. Eu aprendi uma coisa com meu pai, e eu acho isso tão lindo. Você chega numa igreja, você não tem que chegar logo sentando no púlpito, sentando do lado do pastor. Tem que ter cuidado, irmãos, tem que ter prudência, tem que ter sabedoria e ter conhecimento. O próprio Senhor Jesus Cristo falou isso. Não ensinou? Jesus não ensinou? Para nós não buscarmos os primeiros assentos, porque pode acontecer de chegar alguém mais honrado que tu e você ficar pulando de banco, de cadeira de banco, daqui a pouco nem lá em cima você está. Não é? Eu fui a uma merenda esses dias e falei, o irmão me chamou para sentar do lado dele, pastor Estevão. Eu disse, não, rapaz, pode chegar alguém mais honrado do que eu, esse lugar aí não é para mim, vou ficar aqui no meu canto mesmo. Daqui a pouco chegou o pastor Birajara e falou, isso aí, está vendo? Já tem alguém com cabelo mais branco do que o meu, a quem devo dar a honra de sentar mais próximo. Aí daqui a pouco chega o segundo vice-presidente do campo, aí está vendo? A cadeira tinha que estar vazia. E sentou lá o pastor Osias, né, o segundo vice-presidente do campo. Ora,
para isso nós estamos na igreja, para aprender. Né? Esse lugar é meu, eu vou sentar. Não é bem assim não, irmão. Estava falando esse dia que chegou um irmão numa igreja que eu dirigia e veio direto, irmão, ó, sentou do meu lado direito, parecia até meu vice-dirigente. O outro cruzou a perna, abriu a Bíblia e ficou desfolhando. Eu acho que ele pensou que ia pregar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, ninguém ensinou ele não, né? Então isso é falta de ensino, né? Isso é falta de instrução. Desejar sempre os primeiros assentos, os primeiros lugares, isso é falta de prudência. E espera ser chamado, espera ser honrado. A Bíblia ensina isso, né? Então Lucas registra que suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Eu fico imaginando, irmãos, a Bíblia não fala, mas a gente imagina, e a mente humana tem essa capacidade, né? Imagina que discussão era essa, né? Talvez alguém falasse assim, deve ser Pedro, não, deve ser João, deve ser Tiago. Não, nenhum dos três. Não, os três já estão muito próximos. Bartolomeu, quietinho na dele, não fala nada, né? Para ver que o mestre vai usar Bartolomeu. Quem sabe não seja o próprio Judas, né? Homem de confiança. Eu ouvi um estudo recentemente na televisão que eu fiquei meio espantado. Dizem que Judas era o homem de confiança de Jesus, porque Jesus não ia entregar a ninguém que não fosse de confiança a administração monetária, né? Da sua campanha pelas cidades. Então Judas poderia ser o cara indicado. E alguém começou a disputar, sou eu, e aquele não é, Senhor amado. Aí Jesus Cristo vai e dá um exemplo muito lindo. Pega uma criança, coloca no meio deles, 46 e 47. Jesus, vendo o pensamento do coração deles, toma uma criança, pô-la junto a si e disse, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. E aquele que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que entre vós, todos, for o menor, este mesmo é grande ou maior. Então, a corrida deve ser para ser menor e não para ser maior. Entenderam? A carreira que nós precisamos buscar é a carreira de ser o menor, para que sejamos maior. Ou seja, se eu quero ser grande ou alguma coisa no reino de Deus, é claro que isso também depende de Deus, não de nós, porque a Ele pertence a exaltação, a Ele pertence a honra, e Ele dá a honra a quem Ele quer. Nós devemos o quê? Nós devemos estar sempre servindo, sempre buscando ser o menor. O menor é aquele que atende, aquele que ouve, aquele que, quando se pede, dá, não aquele que só quer receber. E o reino de Deus está precisando disso, irmão. Aqui na nossa revista fala exatamente disso. Os discípulos precisavam de uma lição a respeito da humildade. Humildade. O exemplo de Jesus ao tomar uma criança foi excelente, e com certeza eles puderam ver o quanto eram egoístas e ambiciosos. Deus tenha misericórdia de nós. A gente ouve muitas palavras, irmãos, de pessoas ambiciosas. Eu me lembro de um pastor que falou para mim, está todo mundo se arrumando, vou me arrumar também, eu vou abrir um negócio para mim. O negócio era uma igreja mesmo, ele abriu, né? Então é a ambição. E aquela não é uma igreja, para mim aquele é um negócio. Ele falou para mim que era um negócio, né? Não é igreja. Então a ideia aqui é de primazia. Quem é o primeiro? Quem é o mais forte? Quem é o mais apto? Quem está mais pronto? Pensamentos assim não refletem a mente de Jesus, mas uma mente mundana e secularizada. Infelizmente, muitos problemas nas igrejas são causados por leigos e clérigos que querem exercer a primazia. O que é isso, irmão? São pessoas que não têm capacidade, mas querem estar na frente. Não tem chamada, mas quer ser pastor.
não tem chamada, mas quer estar entre os obreiros, quer aparecer. E quando manda abrir a boca para pregar, ou para falar, ou para ensinar, não sai nada. Mas ele quer o posto, ele quer a posição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em Cristo somos todos iguais, não somos superiores ou inferiores a ninguém. Para isso Deus comparou na Bíblia a igreja a exemplos muito bonitos, né? O corpo. O que é o corpo? Um conjunto de órgãos que precisam um do outro, do trabalho um do outro. Aí você está com aquela unhazinha encravada, aí você está mancando, andando, por causa de quê? Por causa de uma unha. Aí você arranca a unha para resolver, o corpo todo sente. Infecção, dá febre, por causa de quê? Por causa de uma unha. Ou seja, aqueles membros no corpo, diz a própria Bíblia, que nós consideramos os sem importância, são os mais importantes, porque Deus trabalha assim. Então a igreja é comparada a um corpo, a igreja é comparada a uma lavoura, a igreja é comparada a um edifício que mostra a dependência que temos uns dos outros, de estarmos juntos. E aí todos são igualados, cada um exercendo a sua função, cada um exercendo o seu ministério, cada um fazendo aquilo para o qual foi chamado. As coisas se encaixam perfeitamente bem, e não é aquela pessoa que ele sabe que tem chamada para pregar, mas ele quer pregar, cantar, ensinar, profetizar, né? Ele sabe que tem chamada para cantar, mas ele, quando não canta, ele não se comporta. Ele quer cantar, quer pregar, quer orar, quer fazer. Fica na vocação que foi chamado e faz aquilo que está ao seu alcance, de acordo com a sua vocação. Amém, irmãos? Estava esse dia ouvindo aquela parábola dos talentos, que não é a parábola dos 10 talentos, um irmão estava pregando, e como é lindo aquilo, né? Porque o Senhor, ele sai e deixa 5 talentos na mão de um, que ele vai e multiplica por 2. Deixa 2 talentos na mão de outro, que vai e multiplica, e se tem mais 2 talentos. E deixa 1 talento na mão de uma pessoa que enterra, mas só que a divisão dos talentos foi segundo a capacidade de cada um. Ele tinha capacidade de, pelo menos, fazer com que aquele talento se transformasse em mais um. Tinha capacidade para isso, mas ele resolveu olhar para o que os outros tinham e falar assim: não, me considerou menos, vou enterrar esse talento. E pelo texto sagrado diz que ele não precisava nem granjear. Ele podia simplesmente dar aos banqueiros e, na volta, né, o Senhor recebia pelo menos juro. Quer dizer, piorou mais ainda, que além de não acrescentar, ele desperdiçou, jogou fora aquilo que Deus lhe deu. Meu querido irmão, em nome de Jesus, talvez você fale assim: mas eu não sou pastor, eu não canto, não aprendi ainda, eu não sou nada. Com certeza você tem uma chamada, você tem uma importância, e isso não te faz ser menor do que ninguém, mas você tem a sua importância no reino de Deus. Cumpra o seu ministério, ocupe o seu devido lugar. Jesus também condenou o exclusivismo. Os apóstolos, os discípulos, melhor dizendo, eles embarreiraram lá um homem, Lucas 9, 49 a 50, porque o homem estava expulsando. Veja, é bom observarmos bem o texto. O texto fala assim: mestre, vimos que em teu nome, olha o que essa pessoa estava fazendo, em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. Olha que situação, irmãos. Então está lá essa pessoa, que a Bíblia não fala quem é, talvez um seguidor anônimo de Jesus, talvez alguém que creu em Jesus, que cria na sua palavra, mas que não estava junto de Jesus.
mas ele tinha fé em Jesus ao ponto de usar o nome de Jesus. E para melhorar mais ainda, ele usava o nome de Jesus e funcionava o negócio. Não é? Ele falava assim, em nome de Jesus, sai demônio. O demônio ia embora. O discípulo olharam aquilo e o que esse camarada está querendo? E não anda com a gente. Né? Olha que coisa, irmão. E olha o resultado disso. Quer dizer, ao proibir uma pessoa de expulsar demônio em nome de Jesus, eles estão proibindo uma pessoa de ser liberta, de sair, de ser livre de um demônio, de uma opressão. Às vezes, irmãos, nós somos tão exclusivistas, tão egoístas, que a gente não pensa nos resultados das coisas. Não é? A pessoa está pregando o evangelho aqui na esquina, aí você, puxa vida, quem é esse irmão? Já vai pregar o evangelho aqui? É melhor estar pregando do que estar traficando, fazendo outra coisa que não convém. Se está tirando vida do inferno, amém. A gente só reclama que muitas igrejas realmente são, né, montadas. Mas quando é um trabalho sério, alguém que está fazendo a obra em nome do Senhor Jesus, conquistando vida, libertando vidas, você vai se levantar contra? Aí Jesus dá uma lição para eles: não proibais, não proibais. E a gente aprende uma outra lição aqui importante, que existe apenas 2 sentidos. Quem não é contra nós, é por nós. Aleluia. Quem não é contra nós, é por nós. Jesus certa vez disse que aquele que não ajunta, espalha. Então só tem 2 sentidos. Ou você ajuda o reino de Deus a crescer, ou você ajuda o reino de Deus a diminuir. Ou você colabora com o evangelho, ou você não colabora, ou seja, desfaz aquilo que as pessoas estão pregando. Ou você prega ou você desprega. Então, quem não é contra nós, é por nós. Se ele se não está indo contra o reino de Deus, deixa ele. Deixa ele. Isso nos dá uma lição importantíssima sobre o que? Sectarismo, exclusivismo. Não se trata aqui, portanto, de validar crenças e práticas sectárias ou heréticas, mas sim de não permitir que o exclusivismo religioso nos segue de tal forma que venhamos a enxergar somente o nosso grupo, ou que só venhamos a enxergar o nosso grupo. Então a gente não pode dizer, não podemos pregar denominação, nós temos que pregar Jesus. Diga que você serve a Deus na Assembleia de Deus. Você serve a Deus. Diga que você serve a Deus numa igreja tal, mas não diga, eu sou assembleiano, que isso não vai convencer ninguém. Não convence ninguém. Nós não podemos advogar para nós o exclusivismo de sermos a única igreja verdadeira. Isso é coisa de seita. Toda seita diz assim, nós somos os únicos, não é? Como tem tantas por aí que são apenas elas ou eles que são os verdadeiros. Você tem que ir na igreja tal que lá vai ter a cura, você tem que ir na igreja tal que lá vai vir o milagre. Isso é sectarismo religioso, é um exclusivismo. É como se o poder pentecostal, o poder sobrenatural, o poder de curar esteja somente naquela igreja. Jesus condena isso. Então, irmãos, é uma linda lição. Lição contra a avareza, ou lição lidando com a avareza, né? O que Jesus falou a respeito de alguns discípulos que alguém que estava ali preocupado com a herança, né? Diz assim, no relato de Lucas, Jesus acabara de incentivar seus discípulos a dependerem do Espírito Santo. Quando um homem que estava no meio da multidão falou, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Essa solicitação estava na contramão dos ensinos de Cristo e por isso recebeu a censura dele. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Enquanto Jesus ensinava a se evitar uma atitude legalista e materialista, esse homem age de uma forma diametralmente oposta àquilo que for ensinado. Ele estava preocupado com a
herança, como muitos fazem hoje. Não estava preocupado em seguir os ensinos de Jesus, mas usá-lo como trampolim para alcançar seus objetivos, a satisfação material. Então, valores invertidos. Hoje, o Evangelho está muito voltado para isso, irmão, para o materialismo, para a herança puramente material. Este homem estava querendo usar Jesus para poder ter uma conquista material. E se a gente abrir o leque aqui para isso, a gente vai ver muito isso em nossas igrejas por aí, né? Nós queremos usar o Evangelho como trampolim, como forma de alcançarmos bênçãos puramente materiais, quando o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a deixar casa, deixar as redes, diz a Bíblia, deixar as redes, e o seguiu. E o seguiram, né? Os discípulos que eram pescadores. Então, a nossa preocupação, irmão, deve ser com o céu. Nós temos que nos preocupar se o nosso galardão está sendo guardado nos céus. A Bíblia chega a dizer que aonde se ajunta o tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se você está preocupado com a sua herança, com a sua fazenda, com o seu dinheiro, com o seu carro, o seu coração bate lá dentro do carro, lá na herança. Você sai e ele fica lá, né? Aí quando você chega, isso aqui é meu, você se sente, né? Devemos fazer isso com o céu. O céu é nosso, a cidade celestial é nossa. Então nós esperamos um dia Jesus Cristo nos buscar e nos levar para lá. Amém, irmãos? Então, evitando a ansiedade, logo a seguir, Jesus profere um dos mais belos ensinamentos sobre como deve ser a vida de um verdadeiro discípulo. Ou seja, vou pulando aqui. As palavras de Jesus também revelam duas maneiras de se enxergar o mundo. Mostra como os gentios do mundo entendiam a realidade à sua volta e como os seus discípulos deveriam agir diante das mesmas circunstâncias. São duas cosmovisões ou visões de mundo totalmente diferentes e opostas entre si. Enquanto uma interpreta a realidade da vida tomando por base os valores meramente materiais, a outra vê a partir dos valores absolutos e espirituais. Glória a Deus. Tenho que dar glória a Deus, porque os valores espirituais, irmãos, a fé, a salvação, são absolutos. Ninguém toma, ninguém rouba de você. Agora, aquilo que é material, você tem que botar alarme, botar tranca, ainda tem que ficar, e se alguém levar, você ainda tem que ficar de longe, ainda para não levar a tua vida também. Mas os valores espirituais são absolutos. Enquanto muitos estão buscando apenas riqueza, bens materiais, e agora até as igrejas, né, tem a tal da unção do Efraim, aumentar, né? Tem a do Manassés, que é para você esquecer, e tem a do Efraim para você aumentar, né? Eu não posso, eu sempre fico doente com essas coisas, irmão. Desculpa, às vezes eu sou repetitivo, mas o evangelho tão banalizado, tão mesquinho, né? É que nós falamos no culto de missões ontem. Os muçulmanos estão prontos para, em 2100, serem 35% da população mundial, ultrapassar o cristianismo. Em 2050, eles estarão equiparados, 32% para um, 32% para outro. Quando chegar em 2100, eles vão ultrapassar o cristianismo, porque eles têm uma estratégia de guerra, mas também de conquista de povos, de infiltração. E nós, irmãos, estamos aí trocando crente de igreja para igreja. O crente vai para lá, vem para cá, pula para lá, vai para lá, vai entrar na igreja, só batista, agora está na Assembleia, está na Batista, está para cá. E a gente não consegue tirar a pessoa do mundo para a igreja. Enquanto isso, no mundo as religiões vão crescendo. Por quê? Por causa dessa visão materialista, puramente
pobre até, né? Eu chamo isso do evangelho dos mais miseráveis. Os mais miseráveis. Eu quero tudo aqui na terra. E se nós esperarmos em Cristo somente nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Lidando com ressentimento. Isso é o seguinte: há uma necessidade dos discípulos a terem uma lição sobre o perdão. Jesus ensinou aos seus discípulos o seguinte, está aqui no versículo, no texto, diz assim: no terceiro evangelho, Jesus nos ensina que a forma correta de se manter livre deste veneno é possuir uma atitude pronta a perdoar. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, o que você faz, irmão? Faz fofoca dele com o pastor? Está na Bíblia isso? Não. Se teu irmão pecar contra ti, o que você faz? Repreende-o. E se ele não se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Ah, mas isso é muito difícil. Mas quem disse que entrar no céu é fácil? Não é? O reino do céu é tomado à força. Essa lição é muito dura, porque o que se tinha até aquele momento era olho por olho, dente por dente. Fez a mim, vou fazer a ele. E às vezes, irmãos, esse espírito de vingança vem no nosso coração, né? Aí eu pergunto aos irmãos, aí alguém dá pergunta assim: Senhor, quantas vezes alguém vai... Olha que interessante a pergunta do discípulo, né? Senhor, esse negócio é muito difícil. 7 vezes no dia? E qual é o limite? Até quando a gente vai ficar perdoando? Até 7? Aí qual foi a resposta de Jesus? 70 vezes 7, 490 vezes. Ou seja, olha, irmãos, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer não é que existia um ponto final, né? Você, camarada, vai aprontar com você 489 vezes. Aí quando chegar na 490, diz: pronto, acabou o perdão para você, né? Agora eu vou te trucidar. Não é isso, não. O que Jesus quis dizer é que não há limite. Você pensa que há um limite? 7? Olha, é 70 vezes 7. Você tem que perdoar, e tem que perdoar, e tem que perdoar. O perdão na vida do cristão não é um sentimento, é uma obrigação. Perdoai é um mandamento. Amém, irmãos? Então, perdão, uma via de mão dupla. Jesus também mostrou que o perdão é uma via de mão dupla, quando ensinou sobre o perdão na oração. E qual foi a oração que Jesus ensinou? E perdoa as nossas dívidas. Aí diz até o texto sagrado assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também... Então é isso. Você não perdoa, não? Então você não tem o perdão de Deus. Você não vai perdoar? Então você não pode orar. Ah, mas olha para aquele irmão, dá um negócio dentro de mim. Vai lá e fala com ele: irmão, ora para você, dá um negócio, dá uma amargura dentro de mim, dá vontade de te engolir vivo. E eu tenho que te perdoar, rapaz. E como é que a gente vai resolver essa parada aí, né? Me perdoa, vamos chorar aqui, vamos orar ao Senhor, né? Você me ofendeu, eu te ofendi, o que houve? Resolve isso aí, porque enquanto isso, o céu está de bronze para você. Bate e volta a sua oração. E aí o texto da escola dominical fala que tem um tal de psicólogo chamado James Dobson, famoso psicólogo cristão, que disse que daria alta a 80% de seus pacientes se eles conseguissem perdoar ou se sentirem perdoados. Isso quer dizer que de 10 pessoas que vai ser, né, lá no psicólogo, eu estou mal,
8 delas são ressentidas, ofendidas, magoadas. Ai, entristecido. Eu estou mal. Agora é um tal dizer que estou mal, né? Estou mal. O que houve, irmão? Estou mal. Estou em crise. Qual a crise, irmão? Vai ver que é falta de perdão. Vai orar, irmão. Não, aquele irmão olhou para mim e eu não gostei do olhar dele, um olhar fulminante. Não sei, parece que tem alguma coisa contra mim. Pronto, já guardou dentro de si um ressentimento. E a partir daí aquilo vai brotar uma raiz de amargura. E pronto, você está mal e vai ficar mal mesmo. Vai dobrar o seu joelho, irmão. Perdoa seu irmão. Ou sinta-se perdoado, para você saber o que é o Evangelho. Amém, irmãos? Nós vamos terminar. A conclusão é uma das mais lindas conclusões que eu já vi na revista Escola Dominical. Veja só, ao estudarmos as limitações dos discípulos, alguns fatos ficam em evidência. Olha só, que conclusão bonita. Observamos que a incapacidade para enfrentar Satanás, em Lucas 9,40, é justificada em Mateus 17,20, pela falta de... Então, o que nós vemos aí? A incapacidade está associada à falta de fé. Muito bem. A incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús é justificada pela falta de conhecimento. Então, por que eram incrédulos? Porque faltava-lhes o quê? O conhecimento. O desejo por grandeza e primazia é uma consequência de terem se amoldado à cultura do mundo. Ou seja, o que fez com que eles se sentissem, ou desejassem ser grande, estar na frente? É uma coisa que é o quê? Se amoldurar ao mundo. É aquela história do funcionário do mês, coloca lá a foto do camarada. Isso se chama motivação por inveja. Você olha lá o sujeito lá, o Douglas, com a foto dele lá, puxa vida, foi ele esse mês, eu tenho que ser mais do que ele, chegar mais cedo, vou trabalhar mais, vou vender mais, porque eu quero a minha foto ali. Quem tinha que estar ali era eu. E às vezes isso acontece na igreja, A pessoa está pregando aqui a palavra, puxa vida, quem tinha que pregar era eu. Por causa de que não sou eu? Por que não fui chamado para pregar? Por causa de quê? Congresso ali, pregador, Edmar, fulano de tal. Por que eu não estou ali? Não, para o ano que vem eu vou trabalhar. Tem gente que fala os pauzinhos, mas crente não fala isso, Eu vou trabalhar, vou fazer um negócio, conversar com os irmãos, chegar junto, apertar, beijar, porque no ano que vem lá tem que estar Daniel Dutra, aí eu vou me realizar, está lá minha fotinha bonitinha, Isso é coisa do mundo, irmão, que se infiltra na igreja. A pessoa quer estar ali naquele lugar, quem tinha que estar lá era eu, aí fica com os ossos podres, porque a inveja é a podridão dos ossos. Então isso é se amoldurar à cultura do mundo. E por último, a última bonita lição: a falta de perdão existe por não se reconhecer a natureza perdoadora do Pai Celestial. Aleluia! O Pai nos perdoou, irmão. O Pai nos tratou das nossas doenças, das nossas mazelas. Essa semana eu estava vendo um vídeo muito bonito sobre aquele tratamento do bom samaritano, Que coisa linda. Um homem está passando por ali, vem os assaltantes, escorraçam com ele, deixam ele lá meio morto. E passa lá um levita, olha assim, talvez falar assim, está vendo aí, isso é pecado. Pecador é assim mesmo, pecador tem que morrer mesmo. Passa o sacerdote, não pode nem encostar a mão, porque é sacerdote, não pode se contaminar. Passa de largo.
Aí passa lá um samaritano, estrangeiro. Jesus deu uma grande lição nisso aí. Pega aquele homem machucado, leva para um lugar, trata as suas feridas. Glória a Deus. Cuida. Paga alguém para... Cuida dele aí. Aí Jesus pergunta, quem é o próximo nesse negócio? É um estrangeiro. Mas um estrangeiro que tem amor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, irmão. Pai querido e amado, nós te somos gratos, Senhor, por termos aqui meditado na Tua palavra. Como é bom, Senhor, olhar para o texto sagrado, olhar para a nossa vida e nos amoldurarmos, nós refletimos de fato, Senhor, aquilo que somos agora e aquilo que verdadeiramente deveríamos ser. Eu te peço perdão, Pai. Se em algum momento, Pai, na nossa trajetória de discípulos Teus, tenhamos falhado, tenhamos errado, como os discípulos erraram e o Senhor corrigiu, corrige-nos. Coloca-nos no caminho. Fortalece a nossa vida, aumenta a nossa fé. Que nós busquemos cada vez mais o conhecimento que venha da Tua parte, Senhor. Tira de nós esse pensamento, esse desejo de estar sempre à frente, sempre em evidência. Esse desejo, Pai, às vezes tão egoísta, Pai, de querer ser o exclusivo, apenas aquele ou aquela buscado, preferido, Pai. Mas que o Senhor possa nos colocar no devido lugar, porque a Tua palavra nos diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Assim nós te pedimos, assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.